bem-vindos ao Elo Dental Cast. Hoje, mais um episódio dessa nossa série de episódios que a gente vem fazendo, ajudando dentistas a transformar o seu atendimento, a sua clínica. E hoje estou aqui, mais uma vez, com a host desse podcast, minha esposa, Lara Guiar. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elo Dental Cast. Estamos muito felizes, como sempre, de estar gravando o episódio. Dessa vez a gente está com uma dupla de sócios que vão trazer muito conhecimento para você, colega dentista, e a gente vai tocar justamente naquelas dores, nas principais dores dos dentistas. Quem são nossos convidados hoje? Hoje, mais uma vez, não são dentistas, tá? A gente, mais uma vez, busca sair da caixinha, busca trazer um conhecimento de áreas diferentes, mas que ao mesmo tempo tem total relação com o que a gente precisa entender no dia a dia e tem total relação com o que a gente fala muito aqui, o que a gente não aprende na faculdade. Então eu estou aqui com meu amigo Stefano Rosso Antunes e com Tereza Nel Lucena. Sejam muito bem-vindos. Você primeiro, ladies first. Obrigada, Gustavo e Lara. É sempre bom, né, quando a gente vem falar um pouco do nosso dia a dia para profissionais que, como você bem falou, né, estão saindo da caixinha, para entender um pouco mais sobre gestão. Eu me chamo Tereza, sou sócia da Escopo, iremos fazer 10 anos hoje, né? Esse ano. Por incrível que pareça, eu sou psicóloga de atuação, também não aprendi a fazer o que eu faço hoje na faculdade. E aí a vida foi me encaminhando para esse lado de gestão, até que a Escopo foi fundada. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre tudo isso. Bacana, Gustavo, Lara, obrigado pelo convite, tá? Sempre bacana estar conversando sobre o que a gente faz no dia a dia. Eu digo para todos os clientes que a nossa função é levar a expertise de gestão para quem tem muita expertise sobre o negócio. Porque ninguém conhece melhor do seu negócio do que o próprio dono, né? O próprio empreendedor, o empresário, etc. Então, a nossa função só é trazer um pouco de know-how técnico e somando com a expertise, né, do cliente, a gente procura fazer bons projetos. Então, um prazer estar aqui. Então é isso. Vou rapidamente aqui falar do currículo, né, deles. Eles já deram uma leve introduzida aí, mas Stefano é CEO do Grupo Escopo, empresa de consultoria com 10 anos de atuação e mais de 700 clientes atendidos no Brasil. Psicólogo, especialista em gestão de pessoas, processos e exponencialidade. Certificação internacional Black Belt Lean Six Sigma, só pelo nome deve ser algo muito top, né? E docente de pós-graduação universitária e palestrante. E Tereza também é CEO do Grupo Escopo, empresa de consultoria com 10 anos de atuação e mais de 700 clientes no Brasil. Psicóloga, especialista em pessoas e MBA em gestão empresarial pela FGV, auditora líder de qualidade. Então, muito bem-vindos, Stefano e Tereza. Stefano, né, vou abrir aqui rapidamente, já para a gente já quebrar o gelo. É meu amigo há mais de 20 anos, né? Amigo pessoal, a gente estudou junto. Então, foi daí que a gente teve esse primeiro elo, né? De se conhecer, de trocar ideias, trocar figurinhas. E num evento de gestão, inclusive, né, Stefano? Eu sabia que você fazia essa parte de gestão. 10 meses já, mais ou menos. Foi no Fórum de Negócios. Foi no Fórum de Negócios. Que você já tinha essa pegada, que você tem uma empresa, mas eu não sabia exatamente o que era. E aí, fiquei encantado com a empresa de vocês, de verdade, né? Porque vocês estão aqui. Eu acho que, de fato, eu nunca tinha tido essa experiência de trazer profissionais com um olhar profissional para a gestão de um negócio, principalmente eu como dentista. Eu já tinha falado de consultor, mas eu achava que era algo muito caro e era algo muito distante. Eu já tinha falado de consultoria, mas achava que isso não era para mim, que era para clínicas grandes. E eu com um consultório relativamente pequeno, né? Isso não é para mim. Aí depois que eu conheci você, eu fui entendendo que, na verdade, a consultoria serve para qualquer empresa, de qualquer segmento, né? Que vocês conseguem ir de A a Z e melhorar diversos processos internos, como a parte de gestão de pessoas, a parte de marketing, a parte de comercial. Enfim, é o que a gente vai conversar aqui. Então você, meu colega dentista, fica ligado, porque hoje a gente vai dar dicas valiosíssimas para você melhorar os seus processos internos, entender o que é um processo, né? Porque eu fiquei sabendo que processo não é tão simples assim, mas que vocês simplificam, e aplicar isso no dia a dia e conseguir levar, quem sabe, até um aumento de faturamento, uma melhora na relação com a equipe, uma melhora da empresa como um todo. Então, para começar, eu sei que vocês deram já uma introduzida,
o que é que vocês fazem exatamente, o que é que o Grupo Escopo faz e como vocês ajudam não só dentistas, mas atendem, como é que vocês conseguem atender de A a Z? Perfeito. A gente faz a mesma coisa que um dentista faz, só que na área de gestão. A gente ajuda empresas e empresários a terem melhores resultados, consequentemente crescerem seus negócios, terem mais paz. Tem empresário que chega para mim e fala: Stefano, eu só quero ter paz. Eu só quero que as coisas rodem independente de mim, que eles tenham mais autonomia, que eles cresçam faturamento, que eles melhorem margem, que eles tenham um plano de expansão para outras praças, para outras unidades, ou um plano de retração com processos mais enxutos. Então, no final do dia, a gente está ali para melhorar o resultado, né? De forma que a operação ela se torne menos ruidosa, né? Através de ferramentas da área de gestão, que hoje a gente atua com 2 pilares. A gente entende que os negócios que a gente intervém, eles podem ter melhores resultados porque as pessoas que estão lá executam com mais qualidade, porque estão mais treinadas, qualificadas, bem alocadas, comprometidas, engajadas e todos os jadas do final, né? E idas. Ou porque os processos, que é a forma e o manual de execução, eles estão mais claros, ou eles foram melhorados, ou eles foram automatizados, ou eles foram manualizados. Então, a gente intervém em dois pilares. A forma de fazer e diretamente com quem faz. Então, são 2 bases bem sólidas. Eu costumo dizer que a gente não faz muita coisa de gestão. A gente é especialista em 2 áreas, que é pessoas e processos, né, TT? Isso. Eu queria só tirar um insight do que você falou, Stefano, antes de passar a palavra para a Tereza. Você falou assim, a gente ajuda a você a fazer o que você faz. Gente, ele não ajuda na parte técnica, tá? Parece óbvio, mas precisa ser, né? O óbvio tem que ser dito. Ele ajuda você, no momento que você está sem luvas, a trabalhar melhor. Perfeito. Com luvas, é você com sua técnica, com o que você aprendeu na faculdade. Mas esse corte até já deu uma polêmica, mas eu vou repeti-lo aqui. O dentista ganha dinheiro sem luvas. Uhum. Ele não ganha dinheiro com luvas. E quando eu digo isso, me refiro ao quê? Não adianta você fazer o melhor tecnicamente se você não tiver um mínimo de gestão do seu negócio. Perfeito. Você pode literalmente perder ou estar perdendo dinheiro se você não souber precificar, se você não souber atender, enfim. Então é só ter esse insight de que o dentista ganha dinheiro quando sabe gerir o seu negócio, não Perfeito. só quando sabe fazer bem tecnicamente o seu negócio. Tereza, por favor. Muitas empresas hoje, elas fecham por administração errada, por gestão errada. Às vezes os profissionais são muito bons, o produto é muito bom, o serviço é muito bom, mas ela não se mantém, porque ela não sabe quanto ela tem no caixa, os processos estão na cabeça das pessoas, e aí se essa pessoa sai, o processo vai com ela. E isso acaba gerindo, né, vários ruídos. Mas é bem o que o Stefano falou. Hoje a gente trabalha fortemente nas pessoas e nos processos. Processos todo mundo tem. O dentista tem. Fora, sem ser de luvas, existe processos de atendimento, processos comerciais, processos financeiros. E todos, não 100%, mas em sua maioria, têm a mão humana, né? Muitos processos hoje ainda têm a mão humana. Então, a gente precisa sempre trabalhar isso de forma em paralelo, porque hoje, apesar da automatização, muitas coisas ainda são feitas por pessoas. Então, essas pessoas elas precisam estar engajadas para que elas consigam realmente exercer aquilo. E que, no final das contas, é isso que o Stefano falou. Muitos empresários, eles querem ter paz, porque as coisas vão acontecendo e a maioria de nós, empresários, nascemos da parte técnica. Exatamente. Então, assim, ninguém forma para ser empresário, né? A gente se forma porque gosta da área de odontologia, porque, enfim, a gente se forma pela parte técnica e a faculdade não ensina isso, e é nenhuma mesmo. E aí a gente acaba aprendendo muito o lado técnico, mas o lado de gestão a gente tem que aprender na vida e com tudo que a gente faz, né, fora da faculdade. E aí, às vezes, é difícil mesmo descolar dessa parte técnica para olhar para a hora que não está de luva. E como é que vocês, só para assim, Tá. chegaram, porque vocês são psicólogos, né? Sim. Os dois. Os dois Sim. da Stefano também. Como Também. é que, do nada, de repentemente, não que tenha total distinção, porque gestão de pessoas e psicologia eu acho que tem tudo a ver, Sim. né? E outras áreas talvez tenham uma certa relação. Mas como é que vocês chegaram nessa empresa? Como é que vocês criaram a empresa Escopo? Conta um pouquinho da história da Escopo,
para quem está nos escutando, que eu acho que isso é legal e engaja bastante. Massa. Vou fazer um recorte aqui antes da Desculpa abrir, tá? Tanto eu como Tereza, nós fomos executivos em empresas. Existe uma área da psicologia chamada psicologia das organizações. E aí essa psicologia das organizações faz com que nós estejamos dentro das organizações, trabalhando as pessoas. Então, já está aí um pouco da proximidade, né? Começa daí. Sem ser em ambiente clínico, que é a atuação mais tradicional, mais né, do psicólogo. E aí, assim, tanto eu como Tereza, a gente tem perfis de ser mais fora da caixinha. Então, por exemplo, eu trabalhei em algumas empresas locais, na área de RH, na área de gestão de pessoas, fui migrando e eu contratei algumas consultorias. E eu Stefano, percebia que a consultoria XPTO, ela tinha um trabalho técnico muito bom, mas a experiência de consumo não era boa, atrasava, a pessoa não era tão atenciosa. E outras nuances. Então, eu fui pago para contratar consultorias, porque eu trabalhei em algumas multinacionais também e vivenciei esse processo de ser cliente. E aí, eu sempre falo que as consultorias me pagaram para eu aprender um pouco com elas. E eu nunca tive uma cabeça muito dentro da caixinha do RH. Eu me considero uma pessoa muito curiosa. Então, dentro de alguns multinacionais, o RH ele é um braço dentro de um comitê de qualidade. Então, quando tem um estouro de uma meta de produtividade de uma indústria, o RH dentro de uma indústria ele não é aquele RH almofadinha que está sentado na sua cadeira, não. Ele vai para dentro da produção. Coloca protetor auricular, coloca touca e vai entender o que está acontecendo no chão de fábrica. Isso me gerou muita curiosidade e me despertou uma ideia de que, poxa, não são só práticas de RH que fazem acontecer. Eu tenho outras coisas como processo, tem outras coisas como indicador, como estratégia, que fazem o negócio acontecer. E aí eu comecei a me envolver como um bom curioso, né, em comitês da qualidade. Que existia, isso sempre já teve, mas enfim, lá atrás. E eu fui consultor interno dentro das 2 multinacionais que eu passei antes de vir trabalhar empreendendo. E como consultor interno, você tem o diploma de psicólogo, eu já era especialista em gestão de pessoas, mas você não é visto como um psicólogo. Você é visto como um consultor interno que chama-se de business partner, que é o parceiro de negócio. Então, eu trabalhei tanto em empresas de agronegócio como em indústrias, como business partner. E aí, assim, eram perguntas... Como é que surge o consultor interno? Muitos gestores operacionais, o industriário, o cara que é engenheiro agrônomo, ele é muito bom na parte técnica, bem como os clientes que a gente atende, mas ele não é tão bom de gestão. E aí, a gente, como consultor interno, eu atuava tomando decisão junto com o engenheiro agrônomo, do tipo, amanhã tem previsão de chuva, e a safra está para terminar amanhã. Eu mando cortar ou eu não mando cortar? Eu obviamente, fui me debruçar sobre o que era do segmento sucro-alcooleiro, né, que é cana-de-açúcar. Eu fui me debruçar o que era cana-de-açúcar, o que era TR. Aí vai do repertório que você vai buscando, né? Só que eu comecei a minha função era subsidiar um gestor, um diretor agrícola, que tinha um orçamento de milhões, a tomar decisão. E aí a gente vem para as ferramentas de gestão, para entender os prós e contras, entender como é que se toma a decisão, mapear cenários, que aí eu já fui tendo esse background, né, nas áreas que eu fui estudando. E eu nunca fui um cara de querer estudar só uma área. Eu tenho as 3 especializações, pessoas, processos e exponencialidade, que até sei, quando fui fazer a apresentação, tipo assim, o que é exponencialidade? É mercado startup. Hoje em dia entende-se futurismo, para se entender como é que uma tendência, que é um sinal, vira uma tendência, vira uma macro tendência, e hoje se usa um telefone touchpad ao invés de botões. Eu fui estudar isso porque o mercado de startup ele vem crescendo muito e eu atendo algumas startups. Então, eu preciso entender o modus operandi da cabeça de um startupeiro, que a gente brinca no dia a dia. Então, eu sempre brinco que a minha cabeça é uma cabeça de curioso. E na minha formação, eu fui sempre buscando, e na minha carreira, enquanto colaborador ainda, né, buscando, de fato, ter acesso a conteúdo. Eu era aquele cara que, enquanto consultor, ia para a linha de fábrica, ia falar com o operador. E entender por que uma máquina estava gerando 20% a menos de produtividade que ela... E eu fui entender de matéria-prima, de indústria, fui entender de processo produtivo. Você foi atrás de muito mais do que era a sua função, você foi entender algo muito mais global, né? Dentro de onde você estava trabalhando. Perfeito. Eu fui fazer o que os dentistas que estão nos assistindo precisam fazer. Sair, tirar a luva de psicólogo,
né, brincando, e ir para a luva de consultor. Então, isso aí me gerou... Aí eu fui... eu tinha grandes empresas que me auditavam na época. Coca-Cola, eu tinha empresas como CIMED, como Johnson & Johnson, como Colgate. E assim, essa galera, ela vem para auditar e eu era consultor interno de uma área e eu precisava dar conta. Então, assim, você muda um pouco o modus operandi de cabeça. E multinacional, tudo é muito rápido, tudo muito veloz, tem muita coisa. E você precisa dar conta, você senta, vai tomar um café, quando você volta tem 35 e-mails para você responder e você entra num flow muito corrido. E isso me gerou também a questão desse viés de dinamismo, etc. E eu sempre fui um inconformado com algumas coisas. E eu sempre achei bacana a ideia de empreender, do risco, mas de ser um pouco o dono do baralho para jogar as cartas, né? E aí, lá na frente, juntou a fome com a vontade de comer. Eu aprendi, eu era curioso, surgiu a oportunidade de prestar a primeira consultoria, foi uma PJização, e aí, hoje são 700. Como você conheceu Tereza? No mercado. É interessante, a nossa história é muito legal. Eu tinha uma empresa e ela tinha já escopo. E aí isso, que é 2014 esse escopo. Eu tinha uma empresa chamada Persona. E em 2016, a gente entendeu que a gente estava concorrendo pelo mesmo mercado, que era o mercado de migalha. Era uma fatia pequena minha ou uma fatia pequena dele. E aí, vamos juntar para ver se a gente cresce. E aí, assim, a gente, de fato, foi crescendo. Mas conta a sua história, Tetê. A minha foi um pouco, não tão parecida, mas um pouco. Eu sempre trabalhando com recursos humanos, que é a parte da psicologia das organizações, eu sempre me incomodava muito com a qualidade das empresas que a gente tinha que contratar. Então, sempre quando você está no RH, você tem que contratar alguém para dar um treinamento, alguém para fazer algo que o dia a dia não é permitido. E sempre haviam falhas. Sempre eu dizia, meu Deus, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Um belo dia, eu confesso que nem sei porquê, acho que assim, acordei nesse dia e disse, eu não vou mais trabalhar para ninguém, eu vou abrir uma empresa. Não sei de onde... Minha mãe diz até hoje que acha que eu herdei do meu pai, porque ele era empreendedor, médico, porque ela disse que ela nunca foi empreendedora e não sabe de onde é que eu aprendi. E aí eu resolvi que eu abri uma empresa, mas para mim, abrir uma empresa era dizer assim, vou atender algum cliente ali, outro ali, eu mesma, né? Eu presa. Uma eu presa. E aí, isso foi durante alguns anos, né? Então, a gente fez uma marca, essa marca ia sendo divulgada, mas no começo a gente não tinha CNPJ, então era bem mesmo inicial, era como se fosse era uma consultoria mais pontual. E aí, em 2016, quando a gente juntou, foi quando a gente decidiu, né, que eu brigava por uma fatia, ele brigava às vezes pela mesma fatia, a empresa dele, e que tal a gente se juntar para brigar por uma fatia maior com concorrentes maiores. E aí foi 2016 e 2018 a gente teve uma outra virada de chave. E aí, de lá para cá, as coisas realmente... Nós deixamos de ser lá uma eu presa há muitos anos e hoje nós somos maiores do que o concorrente que era bem maior que a gente e que nos espelhava ser. E aí a gente vem só aprendendo como empresário, né? Assim, empresário de uma empresa hoje que dá, como o Stefano às vezes diz, né? Sustento a 12 pessoas. É mais diretamente, né? 14 com nós, né? 15, vem na segunda 15. 15, é verdade. Pessoas que... Eu como, viu, de lá também. Pessoas que estão ali, que são responsabilidade nossa também. Diretamente, né? Diretamente. E aí a gente hoje oferece para a empresa aquilo que talvez lá atrás a gente quis que oferecessem para a gente. Então, existem milhares de empresas de consultoria, e não falando mal de ninguém, tem muitas empresas boas, mas hoje todo mundo acha que pode ser consultor. Porque, eu trabalhei 2 anos em algum lugar, fui demitido, vou dar consultoria. Ser consultor é muito arriscado, porque a gente está entrando no mundo de um cliente, a gente está mexendo com números, com pessoas dele, então é uma responsabilidade muito grande. Ela não pode ser tratada como, eu vou fazer consultoria até o dia que eu vou procurar um outro emprego e vou voltar para o mercado de trabalho. Não, você ser consultor, você está no mercado de trabalho. E a gente usa isso hoje de forma muito séria. Então, assim, a gente vende o nosso serviço para o nosso cliente para que ele entenda que a gente está ali para ajudá-lo a realizar o sonho dele, que foi lá atrás um dia, como foi o nosso, como de onde é que a gente quer chegar com tudo isso, né? Então, é um trabalho muito sério que a gente briga, né, e acredita que toda a experiência que ele tenha com a gente, ela tem que ser positiva, da hora que ele nos procura até a hora que a gente fecha e entrega tudo para ele, de forma bem palpável. Posso fazer um corte polêmico? Pode. Pode, eu gosto de cortes polêmicos. Eu costumo dizer, e eu já fui massacrado, quase cancelado,
que todo mundo que não dá certo pra nada vira consultor. Consultoria é uma atividade não regulada, né? Diferentemente da odontologia que Se você banalizou, assim, como coach, por exemplo, também, né? O que o Isso. coach, qualquer pessoa deu... Faz um então curso de trabalho, um vou final de você semana, coach, você coach. Só que o curso de coach ainda existe uma certificação. A gente sabe que existem certificações, como em qualquer profissão. Mas você sai como coach. O consultor é como Tereza falou agora há pouco. Eu acho que tenho bagagem e saio intervindo. É a mesma coisa de eu dizer, não, eu acho que eu tenho bagagem sobre dente e vou mexer na boca das pessoas. Não é assim, galera. Hoje a gente tem uma responsabilidade muito grande. A história de Tereza também é uma história legal, porque ela tem esse mesmo viés enquanto colaboradora. Na época, ela foi responsável pela qualidade, ela trabalhou em empresas de grande porte, e também ela foi saindo um pouco dessa bolha. E aí, hoje, a gente traz isso muito para o nosso time. Então, todos os nossos consultores são, no mínimo, graduados e especialistas. Todos. A gente tem mestra no time da gente. Por quê? Porque nós entendemos que ou eu tinha uma diferenciação por ter qualidade técnica dentro do processo, para o consultor conseguir intervir com qualidade e reduzir, mitigar a margem de erro de um projeto. E hoje, às vezes, a gente senta tem alguns parceiros que fazem projetos em parceria. Sei lá, o cliente tem temos nós e tem um outro que não é concorrente, mas um parceiro que faz outro serviço correlato. A gente discute muito, porque a gente tem background. Eu consigo hoje falar sobre marketing, porque eu, de fato, entendo um pouco sobre isso, fui ler um pouco sobre isso. E é muito importante essa questão da pluralidade, mas tudo baseado em formação. Não é que eu vi um vídeo sobre exponencialidade e disse, não, eu sou especialista. Foi um curso. Vocês já estudaram muito, já se especializaram muito para estar onde vocês estão, né? A gente vem já ao longo desses episódios aqui no podcast, fala muito. Acabou que se tornou uma rotina, todo mundo, a gente tocar em algum assunto que é o que a gente não aprende na faculdade, né? Trazendo para o universo do dentista. E a maioria dos dentistas ou já tem isso meio nato, essa questão da gestão, não, eu já sabia, eu já tinha uma noção, eu sempre fui muito organizado, como tem outros que dizem assim, não sei nada disso e terceirizou para alguém, né? E aí trazendo para a realidade da grande maioria de nós profissionais autônomos, a gente acaba focando na parte técnica e às vezes a gente gosta tanto daquela biologia, da ortodontia, das dobras, da mecânica, e essa parte dos números, do lidar com pessoas, é algo que a gente nem pensa sobre, até o momento que a gente se vê numa situação difícil, por exemplo, financeira, ou algo do tipo. E aí aí o dentista tem que procurar ajuda, né? Normalmente ele vai fazer algum curso, vai tentar entender ou pede ajuda a alguém, mas aí o que é bacana estar trazendo vocês aqui é para que os nossos colegas entendam que existem profissionais qualificados que estudaram para fazer esse trabalho que ele não quer fazer, que é justamente o que vocês fazem, e que pode ser dividido em algumas áreas, como a gente tinha conversado inicialmente, antes do podcast, que a gente pode falar finanças, marketing, processos e pessoas. Né? Então, você, colega dentista, que não... Negócios, né? Processo de negócio. Você, colega dentista, que não quer estudar sobre isso, não quer se debruçar sobre livros e cursos para estudar essa área, existe empresa, existem consultores que podem lhe auxiliar, pegar na sua mão e lhe direcionando e lhe ajudar a fazer com que seu negócio tenha sucesso, que é justamente o trabalho de vocês. É isso? Isso. Até porque, e assim, Stefano, só para complementar o que a Clara falou, nós, hoje, no Grupo Scope, a gente tem vários especialistas que nos ajudam. Eu tenho um especialista de marketing, que é uma das maiores agências de Natal, que nos atende. Eu tenho um especialista jurídico. Então, assim... Especialista contábil. Vamos fazer da nossa cabeça o contrato? Não. Então, vocês conseguem ajudar aquele profissional que está precisando dessa gestão todos os braços. A gente contrata pra gente. Não, que é exatamente Não isso. é faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Do jeito que você está orientando os dentistas que nos assistem a buscar consultores especializados, a gente também tem profissionais especializados que nos ajudam em áreas que a gente não domina. O jurídico, a parte de tráfego, o storytelling, a contabilidade, o financeiro e outros inúmeros fornecedores que a gente tem. Então, eu sempre falo que a sua fala é perfeita. Estudar e aprender na prática talvez seja mais custoso e oneroso do que contratar um projeto de consultoria.
Sem dúvida, porque tempo é dinheiro, né? E aí o Justamente. dentista acaba tendo que desviar de suas funções para poder estudar aquilo que muitas vezes ele não gosta, ele na verdade Não a gosta. maioria odeia fazer Sim. essa parte de gestão. E assim, a gente até trouxe, o último podcast foi bem interessante, a gente trouxe um casal de dentistas que estão faturando mais de R$1.300.000 Mês. por mês com odontologia, com a clínica odontológica Aqui? no interior da Interior Paraíba. Uma cidade chamada São Bento da Paraíba, outra Brejo do Cruz e Jardim de Piranhas. São 3 clínicas, uma grande e 2 um pouco menores. Mas, resumindo o podcast, para quem fica a dica para quem está nos escutando e não escutou o último, que escutem, porque é bem legal a história deles. Mas, em outras palavras, é uma gestão muito eficiente das pessoas que lá estão. Então, eles fizeram São João, fazem festa, Cultura, né? cultura, eles pagam comissão, etc. Eles explicaram que hoje eles conseguiram construir um nome tão grande que hoje os dentistas desejam trabalhar lá, Perfeito. os pacientes desejam ser atendidos lá e os funcionários desejam trabalhar lá. Tipo assim, É o ciclo perfeito. Eles criaram uma marca muito forte de desejo. E, muitas vezes, o dentista não se preocupa com isso, né? Em treinar seu funcionário, em dar comissionamento ao seu funcionário. É algo que a gente, assim, às vezes não sabe nem que existe. A gente mesmo foi Não sabe nem começar... como faz. a gente foi começar a entender que isso existe e que a gente precisava se atentar a isso há pouco tempo, né, amor? Há poucos anos. A gente já tem bastante tempo de formado, mas faz pouco tempo que a gente se atentou para isso. E foi quando a gente teve a nossa primeira experiência com consultoria, quando a gente precisou contratar uma pessoa, e a gente já tinha tido algumas experiências ruins de contratar sozinho, até que a gente procurou uma empresa especializada para fazer isso, e a gente viu, nossa, como é bom ter ajuda de alguém para contratar, porque vocês estudaram para isso, né, amor? Faça aí a sua pergunta sobre essa questão da... Não, é isso, assim, e eu acho que eles acabam sendo um mote interessante para esse podcast, porque qualquer pessoa, qualquer dentista, pode fazer o mesmo processo. Não existe nada, não é uma lâmpada mágica, uma sorte ao acaso. Na verdade, é processo. É processo. E é por isso que vocês estão aqui hoje. E a gente dividiu o podcast em alguns macrotemas, e eu acho que o primeiro que a gente poderia citar, até para ajudar quem está nos escutando, e aqui não é só um podcast para... A gente, de fato, vai dar dicas reais para vocês. Dentro da gestão de pessoas, quais são, digamos assim, os 3 principais pilares que vocês acham essenciais? E como o dentista pode começar a fazer a gestão de pessoas enquanto ele não contrata uma empresa para ajudá-lo? Perfeito. Vou falar primeiro. Vá. Pessoas é comigo. Fique à vontade. Eu vou falar 3 palavras para você complementar. Mas eu deixo você falar. Vá. Para eu deixar ele falar. Primeira coisa, o dentista ele precisa entender que ele é uma empresa. Primeira coisa. Ele não é só aquele profissional técnico que está lá sentado na cadeira, de luva, fazendo seja... Enfim, a área que for, que eu não sou muito... Não sei muito. Ele precisa entender que ele é uma empresa. Ele tem atendimento, ele tem financeiro, ele tem a parte operacional, né? Óbvio, para ele estar ali. Ele tem clientes. Então, ele tem todas as áreas que uma empresa tem. E ele é um profissional inserido lá. Então, ele precisa entender que talvez esse casal tenha entendido e tenha virado a chave que eles são uma empresa. Agora, fale suas... Que aí eu vou complementar. Eu vou dizer o que eu acho e ela vai dizer como é que faz na prática. Atração, retenção e qualificação. São os 3 pilares básicos de qualquer gestão de pessoas. Atração, ou seja, trazer gente boa, né? na hora de E recrutar. alinhada Isso, com a cultura. E alinhada com a cultura, que vocês falaram perfeitamente sobre o case agora do colega de vocês. Atenção, anotem, pelo amor de Deus, pessoal. Atenção, anotem, por favor. Atração, ou seja, Retenção. a parte de recrutamento, que a gente Seleção. vai falar um pouquinho sobre isso depois. Retenção. Não adianta você atrair uma pessoa boa e não E não mantê-la durar. com você. Isso. E a E terceira, qualificação e desenvolvimento. e qualificá-la e desenvolvê-la. Também não adianta reter uma pessoa boa e não dar para ela ferramentas para que ela consiga crescer. Não é isso? Perfeito. E isso independe de porte, tá? Atrair gente boa, a gente hoje utiliza um termo muito forte chamado fit cultural, que é o que vocês acabaram de citar o caso do episódio anterior. Eu ter uma empresa desejada, que chama de employee branding, faz com que eu traga pessoas cada vez melhores e pessoas alinhadas com a minha cultura. Eu costumo dizer que se a atração de gente boa
ela está desalinhada, nada que eu venha fazer para reter ou para desenvolver vai funcionar. Pode ter certificado que a pessoa tenha. Nenhuma sementinha em solo infrutífero Isso. vai gerar bons frutos, né? E hoje não é só a parte técnica que a pessoa precisa saber. Hoje é o que ela menos precisa saber. Hoje, talvez, essa experiência até positiva que vocês tiveram é que essa pessoa que você relata, né, que usou uma empresa especializada, ela tenha se agregado à cultura de vocês. Entendido o propósito do que vocês fazem, entendido qual é a forma de vocês tratarem os clientes. Então, ela tem que ter essa liga com a cultura. Né? Ela acredita e eu digo mais, ela compactua do mesmo propósito de vocês. Ninguém mais fica num lugar, por melhor que ele seja, pela gama de benefícios que ele tenha, se a pessoa não acreditar no propósito. Já foi o tempo que as empresas escolhiam os profissionais. Hoje, os profissionais também escolhem as empresas. Como que o dentista pode fazer para que, por exemplo, normalmente o primeiro profissional que um dentista contrata é um auxiliar de consultório, né? Que fica ali do lado da cadeira com ele o tempo todo. Aí, quando vai crescendo um pouco mais, aí acaba contratando um recepcionista ou um administrador, que é o nosso caso. A gente tem uma auxiliar e uma administradora. Como é que o dentista pode fazer para passar o que é cultura e como ele pode fazer com que esse profissional entenda qual é o propósito dele? Deixa eu dar um passo atrás. O dentista tem que saber qual é o propósito dele. Isso. Eu estou ali por volume de cliente, eu estou ali por qualidade de cliente, eu estou ali... Por um atendimento especializado. Tudo cabe. Tudo. Desde que eu entenda e faça sentido para mim. Existem vários modelos de negócio. Não tem um jeito certo, né? De fazer. Justamente. E cada modelo tem a sua cultura. Pode ser que exista um casal dentista que atenda numa clínica similar de vocês, que tem uma cultura completamente diferente. Porque eles são outras pessoas, eles têm outros tipos de clientes, eles estão inseridos em um outro local. A cultura, ela existe em toda empresa. Muitas vezes a gente não para olhar. Então, por exemplo, eu não sei como é no consultório de vocês, mas o exemplo que vocês dão, o fato que vocês tratam um acontecimento feliz, né? Algum atingimento de meta que vocês possam ter, o fato como vocês tratam o desempenho positivo daquele auxiliar que está perto de vocês, como também os feedbacks construtivos, quando alguém precisa de algum feedback construtivo, precisa de algum alinhamento, tudo isso faz parte da cultura. E tudo isso faz a pessoa perceber se ela está inserida no local correto ou não. Não existe hoje, obviamente, né? A gente tem manuais de cultura, a gente consegue descobrir a cultura das empresas para tentar entender, porque muitas vezes ela não é palpável. Você sabe que tem, aí às vezes o empresário diz assim, não, nunca trabalhei cultura não, o que é que você tem? Não tenho nada. Quando a gente começa a conversar, a gente percebe que ele tem milhares de ritos, que ele nunca parou. Ele não gerencia a cultura. Para institucionalizar isso, mas existe. Ele tem, mas não sabe que tem. Ele tem, mas não sabe que tem. E quando ele não sabe que tem, ele não trabalha em prol desses ritos. Ele acha que é aleatório, mas nada é aleatório. E aí, quando ele começa a perceber que existem esses ritos, ele começa a trabalhar de forma institucionalizada, com sazonalidade, enfim, com tudo que é necessário para que esses ritos se fortaleçam. E ninguém vai hoje, quando o Stefano fala da atração, não é só o salário divulgado lá, receba um salário atrativo com o mercado e um pacote de benefícios. Não, isso já era. Ele quer entender como ele pode crescer, ele quer entender qual é o ambiente que ele trabalha, com quem são as pessoas que ele vai lidar, quem são os clientes que ele vai atender. Para que ele entenda se ele vai ser retido e se ele vai ser desenvolvido, que chega na parte da qualificação. Ninguém hoje quer mais morrer fazendo a mesma coisa. Isso já passou. Ah, não, faz 20 anos que eu faço a mesma coisa, do mesmo jeito. Não, não dá mais. As pessoas, elas querem mudar, elas querem crescer, elas querem conhecer coisas novas. E nós, enquanto empresários, precisamos possibilitar isso. Ou seja, que bom é quando a gente contrata alguém, por exemplo, que não tem experiência e que ela vai crescendo junto. Ou seja, ela vai aprendendo e vai ganhando novas responsabilidades. E o trabalho que dá quando não dá certo para trocar é trabalho financeiro, é tempo. É tudo que possa imaginar. Você vai treinar a pessoa toda de novo, até ela se engajar completamente, pegar. Bota tempo aí, né? Eu costumo dizer assim, o empresário ele tem que ter dois checklists. O que ele acha que é inegociável de valores. Ética, atendimento e excelência. E descreva o valor. O que é ética para você? Espero comportamentos idôneos, enfim. E os valores que são inegociáveis da pessoa não ter. Então, a pessoa não pode ter aspecto A, B, C e D. Eu já matei 70% de um processo de atração.
Porque eu já consegui brotar do meu DNA o que eu acredito e o que eu espero. As pessoas se conectam com pessoas que têm valores muito semelhantes, né? O que eu espero que aquela pessoa que vem trabalhar comigo também execute e advogue. Advogue no sentido de, se chegar uma outra pessoa, a pessoa diga, aqui funciona dessa forma. A gente tem clientes que, quando a gente está fazendo processo seletivo com a gente, principalmente clientes de projetos que a gente já conhece mais, né, o negócio dele, eles dizem assim, eu vou querer Tereza e não Maria, não porque o conhecimento de Tereza é maior, às vezes o conhecimento é menor, mas ela tem a minha energia. E eu vou ficar com ela. Tem minha cara. Com certeza. Então, assim, ela tem a cara da minha empresa, ela tem a minha cara e eu vou investir nela, mesmo sabendo que o conhecimento dela é menor do que a outra. Então, do mesmo jeito que o dentista passa a vida toda estudando, se especializando, fazendo um curso. Eu, por exemplo, sou ortodontista. Agora estou fazendo especialização em harmonização. Vou me tornar harmonizadora. Então, a gente está sempre em movimento. A gente tem que fazer a mesma coisa com os nossos funcionários para que isso é a qualificação. Né? Isso que vai fazer com que ele se retenha e fique mais tempo e acredite naquele trabalho que você está fazendo. E quando você fala de espectro de retenção, antes se falava muito sobre remuneração. Dos últimos 10 anos para cá, aspectos remuneratórios... Principalmente depois da pandemia para cá. Isso. É o 5º item de retenção. Então, você tem oportunidade de crescimento, remuneração variável, ou seja, qual é o link do meu trabalho com a minha remuneração. Se eu trabalhar melhor, eu cresço e eu recebo variável também. Hoje, apelo social com as novas gerações chegando no mercado. Flexibilidade. Assim, eu posso sair, eu posso terminar o meu dia, se for o caso, se for possível, né? Que a gente sabe que tem alguns postos de trabalho que não tem. De uma forma diferente. A questão do apelo social é muito forte hoje em dia. Existe uma questão muito forte disso, das gerações mais novas. O que é que a sua empresa faz para tornar o mundo melhor? Seja o mundo do seu paciente ou seja o mundo coletivo. Empresas, cada vez mais, que não têm um apelo social forte, elas perdem tração de atrair bons profissionais. E essa geração mais nova, entre 20 e 25, são pessoas incríveis de acesso a conhecimento, de insights, pessoas que dominam tecnologia, né, são natos, né, nessa área, mas que eles precisam cada vez mais estarem interligados com aspectos culturais. Os nossos pais talvez aguentaram alguns sapos, engoliram alguns sapos, e talvez continuaram nas empresas durante muito tempo. Hoje em dia, a gente tem uma geração não existe mais inquieta. Mais dinâmica, né? Então, se eu não tivesse processo de retenção, de venda da cultura de uma forma diuturna, sem parar, o cara ele sai para um salário a menor. Entendi. Mas ele sai porque ele não se vê ali dentro. Não faz sentido para ele. Então, a gente falou um pouco aí sobre essa questão das pessoas. E Gustavo vai falar mais alguma coisa sobre esse tema? Eu acho que só para a gente fechar essa parte de pessoas, eu acho assim, eu demorei um pouco a entender o que era a cultura de uma empresa. Eu, enquanto dentista. Não era uma palavra objetiva para mim. O que é que danado é cultura? Mas cultura não é objetivo, não nem para você nem para gente, que é técnico. Eu tenho uma frase muito legal, se aproprie dela. Cultura é o que acontece na empresa quando o dono não está presente. É aquele famoso que a gente tinha, né? Quando os ratos, quando o gato sai, os ratos faziam festa. É saber como é que as pessoas se comportam. Sem você estar lá. Sem você estar lá. E eu acho que isso tem muito a ver. Eu fui ministrar uma aula lá em Petrolina um tempo atrás. E lá é divisa com a Bahia, né? Juazeiro. E são cidades que, apesar de muito próximas, têm culturas muito diferentes. Então, terminou o curso no domingo, já domingo, acho que era 5 horas da tarde. E do lado de Petrolina, as pessoas estavam correndo na orla, estavam com a cultura delas, o jeito de ser e de viver delas. Quando eu atravessei a ponte para Juazeiro, já comecei a escutar um som, uma música, uma batucada. Quando eu vi, estava tendo uma mega festa, em tudo que era esquina. A galera com bandas, com sons. A gente sentou num barzinho, quando eu vi, tinham 20 pessoas cantando, dançando, num domingo de 5 horas da tarde. Uma cultura completamente diferente, só por uma diferença de uma ponte, né? Ou seja, bem próximos, mas com culturas bem diferentes. E isso tem relação até com as nossas empresas. Assim, a gente, dentro da nossa empresa, eu tento hoje, né, depois que eu internalizei isso, eu tento hoje fazer de um ambiente mais saudável, um ambiente mais agradável para quem lá trabalha. Não só para os clientes, mas também para os nossos colaboradores, a nossa equipe.
o exemplo que eu dei, né, que é um caso maior, e quanto maior a empresa, eu acho que mais importante é a cultura. Quanto menor, é mais fácil você gerenciar, mas quanto maior, e principalmente quando não é você que atende o cliente, quando é o seu colaborador que E quando atende o você cliente. tem lugares diferentes também geograficamente. Exatamente. Então, como é importante isso, e eu acho que talvez seja um dos principais fatores de sucesso de uma empresa, em todos os sentidos, é ter uma cultura alinhada. É ter Perfeito. uma cultura de... o que eu acredito é o que a minha funcionária acredita, e a gente junto aqui vai conseguir fazer o nosso paciente acreditar na nossa... vender o nosso negócio, nosso peixe, e aquilo ali vai fluir, e aí as coisas vão acontecer. Então, primeiro você, profissional, tem que gostar de gente para você ter sucesso. Quando você gosta de gente, quando você se conecta com as pessoas e quando você consegue passar isso para sua equipe, eu acho que a coisa flui. Dentro desse macro tema, daria mais muitas horas de conversa só em cima de pessoas, né? Eu acho que gestão de pessoas, de fato, é um mundo, e eu acho que talvez seja a parte mais difícil do processo. Não sei como é que vocês atuam quando vocês chegam lá numa empresa para prestar uma consultoria. Talvez não dê tempo nem de responder objetivamente o passo a passo. Mas eu acho que, de fato, é um processo, se não principal, um dos principais. Cultura brinca que é transversal. Então eu tenho processos de atração, de retenção, de cargos e salários, de gestão do clima, de que mais? Qualificação de lideranças, que mais que a E gente tem? cultura está em todo canto. Cultura, ela não é um produto. Cultura é algo que vai preenchendo todos os subsistemas que a gente chama. Quando a gente fala que a cultura é o que acontece quando o dono não está lá, se você advoga com a sua atendente e você mostra por meio de exemplos e você pratica isso, se ela tiver alinhamento com o que ela... Se ela não tiver alinhamento, ela não fica. Porque na primeira cobrança ela vai dizer, não, o que Gustavo e Lara fazem não faz sentido para mim. Sei lá, enfim, qualquer tipo de rito que venha acontecer. Mas se ela acreditar, ela vai fazer de uma forma muito natural. Ela vai replicar o que vocês fazem. E cultura se aduba todos os dias. Por isso que Teresa falou que a gente tem alguns ritos de cultura. A cultura é rito. O ser humano, ele seguia muito por questões de rito. Por que a gente, no dia 31 para o dia 1º de janeiro, a gente começa a fazer uma série de metas e objetivos, ir para academia, comer melhor e etc. É um marco de virada, É um marco. de recomeço, né? Justamente. A gente tem, lá na consultoria, a gente tem alguns ritos da gente. Agora, final de junho, a gente faz 2 ritos de cultura. Um chamado pacote de desempenho, 3. Pacote de sucesso. Pacote de sucesso. Um chamado gera cresce e um chamado gera ganha. O que é pacote de sucesso? A gente avalia o desempenho das pessoas durante o semestre. Quem tem acima de 85% de resultado positivo, cresce no plano de cargos, que é o gera cresce. E a gente termina a finalização das metas do semestre e se as metas forem atingidas, tem o gera ganha, que é a participação no resultado, que é o 14º salário que eles recebem em julho para agosto, mais ou menos. Isso é rito. E as pessoas já brincam. Ei, fique de olho que está chegando o pacote de sucesso. As pessoas começam a ficar mais cautelosas até porque sabem que está em vias de avaliação de desempenho e que os comportamentos eles vão ser mais burilados. Então, todos os nossos valores eles são descritos. Então, a gente tem esmero, imergir para intervir. Às vezes eu estou em reunião técnica com o consultor, fazendo curadoria, e ele... Não, mas isso aqui, para você não está claro. Você precisa o quê? Imergir para intervir. Estude, peça tempo para o cliente e volte. Você tem um caso a ser resolvido que você não vai resolver com pouca ferramenta. Ah, não, mas eu já sei. Tá, pluga a ferramenta só para você ter uma chancela. Então, assim, é rito. A gente tem isso, os valores, e parte do subjetivo, como vocês falaram, para algo ritualizado. Então, um feedback para o dentista. Crie ritos de cultura. Finalizou o mês, pegue todas as notas de atendimento de pós-venda e trate com a equipe. Gere plano de ação para melhorar o atendimento do seu consultório. Foi um mês positivo, bateu meta, eu tenho um número legal. Sai para comemorar, faz um almoço. Observa quais são as datas que são mais importantes. Dia das Mães, Isso não requer dinheiro, tá? A gente fez uma ação de Dia das Mães lá na consultoria. O marketing pediu para os pais e familiares pegarem depoimentos dos filhos dos nossos colaboradores. E isso foi publicado no Dia das Mães. Então, aí, isso gera uma efetividade muito grande. Gratuita, né? Custo, 0. Engajamento de rede social, que era um objetivo indireto, alto. E todas as mães adoraram, inclusive TT. Isso. Você me levantou dois
dois motos agora. Primeiro eu tô com ideia também, até já compartilhei com os colegas da empresa, vai ter uma corrida aqui em Natal, que é Vai dizer nossa ideia, a gente nem botou em prática ainda. Não, eu já falei até com Tereza, eu já tô divulgando, você tá por fora. Já comecei falei a com... treinar Não é essa Tereza, é outra Tereza. Eu não comecei a treinar ainda. Mas a gente a ideia, né, a princípio, não estava fechada, mas a ideia é bancar todo mundo da equipe, matricular para fazer 5 quilômetros, não precisa ser meia, claro, do sol, que vai ser em novembro, né? Setembro. Então tem um prazo aí de 3 meses, e a gente vai pegar um nutricionista, trazer aqui algumas dietas e alguém de planilha para fazer alguma coisinha para todo mundo. Massa. Fazer um geralzão ali. Incentivar todo mundo à saúde. Vocês vendem saúde. A gente vende saúde. Como é que as pessoas que trabalham com a gente não têm saúde, né? Então isso, de certa forma, é um rito de cultura também, fortalecendo Sim. a questão de saúde dos colaboradores. E aí vocês precisam correr, viu, para dar o exemplo. Com certeza, com Correr certeza. na frente, viu? É todo mundo, dentista. Aí vai ter que correr a meia. É dentista e colaborador. Aí você me pega agora. Não, mas eu já tenho até uma competição já com minha funcionária, porque Fran, ela corre, ela já correu, ela se preparou uma época para entrar nas Forças Armadas e treinou bastante. Aí dizia, Fran, a gente não vai fazer mais 5, porque 5 a gente já faz, a gente vai fazer 10. Aí vamos ver se eu vou conseguir, eu nem comecei a treinar ainda. E o outro, e já é um mote para o próximo tema, você falou assim, de pós-venda. E quem não sabe o que é pós-venda? Porque entra na área de comércio, na área de business mesmo ali, que o dentista muitas vezes não faz, que é trabalhar os seus próprios clientes. Trabalhar a sua base, é ter um CRM, que eu já sei o que é, mas não sei há muito tempo. Não vou aqui passar de inteligente, não. Eu já há pouco tempo, relativamente, sei lá, 2 anos no máximo, eu sei o que é um CRM e ainda não coloco em prática como deveria. Tem um Trello, que é muito simples, e quero, se Deus quiser, fechar com vocês hoje ainda a consultoria para a gente utilizar ferramentas dentro do nosso dia a dia. Se tem algumas ferramentas que o dentista pode utilizar no dia a dia para ter esse controle dos pacientes. Mas aquele que veio e não fechou, você ligou de novo? O que a gente pode fazer? O dentista pode, anota aí, pessoal, outra dica aí valiosa, para o dia a dia clínico. Quando os pacientes vêm e não voltam, ou que vêm e fazem e terminam no meio, ou que faz um implante e precisa voltar com 3 meses e não liga para... Existem várias brechas aí que, se não houver uma organização, há um ruído. Se não houver processos. Eu costumo dizer que você ganha dinheiro vendendo por 3 aspectos. O primeiro é a quantidade de pessoas na boca do funil. Ou seja, pessoas que entram em contato com vocês ou com o dentista. Clientes novos, né? Isso. Ou não, porque eu posso ter um funil de clientes que tornaram-se não ativos, que pela recorrência do tratamento ou de uma revisão odontológica, eu preciso reativar esse cara. Então, eu tenho esse primeiro passo, é saber quanto a quantidade de leads que a gente chama, né, de potenciais pacientes que eu atraio na boca do funil. Então, imagine um funil. Quanto eu coloco de paciente lá no topo do funil. Se eu aumento a quantidade de pacientes por canais de aquisição alinhados, Stephanie, eu tenho uma clínica popular. Então, você não vai trabalhar um canal de aquisição para uma persona que a gente chama, né, que um público A e B. Eu vou trabalhar, de fato, com panfletagem, com influência, com carro de som, com faixa, e está bem posicionado nesse sentido também. O segundo elemento é o quanto eu converto desses que estão lá em cima. Então, se eu coloco 100 potenciais pacientes todos os meses, eu tenho que converter aí, 30%, 40%. Eu tenho 40 pacientes. E o terceiro elemento é o ticket médio. É quanto esse cara deixa na cadeira. Então, se eu melhoro... E aí eu tenho um ponto, uma boa informação. Não é é I. Se eu aumento a quantidade de potenciais clientes e aumento a taxa de conversão e aumento o ticket médio, eu faço com que o meu resultado ele se multiplique em 3 esferas. E a ideia, na verdade, é que o funil, lembrando um pouco das aulas de geometria, vire mais um cilindro, que eu tenha uma taxa de conversão melhor e a quantidade de pacientes que eu coloque, potenciais pacientes, né, no topo do funil, ele volte para o fundo. Na odontologia, existe uma questão de recorrência, porque as pessoas não fazem, não é como na área de engenharia, que o cara, teoricamente, faz uma casa ou compra um apartamento uma vez na vida ou 2 vezes na vida.
Então, existe muita questão do pós-venda. Primeiramente, o pós-venda ele tem o grande objetivo de captar feedbacks e oportunizar melhorias, né? Então, vou entender um pouquinho o que é que deu de bom, o que é que deu de ruim, né? Por meio de métodos e, enfim. O segundo passo é a gente reconectar esse paciente. Então, a gente chama esse processo de carteirização. Já antecipando o que vai acontecer na sua consultoria. É a gente ter uma extração de uma base de clientes e entrar em contato com esses clientes que já foram nossos clientes para, com uma copy legal, um texto legal, algum tipo de benefício de desconto, caso ele volte. E vender muito mais valor do que preço, né? Porque valor é o que se leva, preço é o que se paga. Um outro ponto também que a gente pode melhorar. Eu pergunto para os dentistas que estão nos ouvindo e nos vendo. Quantos R$ 1.000 vocês geram de orçamento no consultório de vocês? Por mês. São poucos dentistas que têm esse controle. Porque não tem um CRM. Eu não sei que Stefano chegou por um tráfego pago, por uma campanha de anúncio, por exemplo. Pelo panfleto. Ou pelo panfleto. Ele entrou na minha empresa, fez um orçamento na minha cadeira. E simplesmente eu acho que Stefano não fechou naquele momento, eu não tive uma argumentação boa e deixou pra lá. Se perdeu. Nunca mais ninguém falou com ele. Justamente. E aí, hoje em dia, o consumidor, principalmente de alto ticket, que é no caso do dentista, ele compra não é com quem é melhor, é com quem é mais atencioso. Tem uma pesquisa na área de venda chamada Inside Sales Brasil Benchmarking. É uma pesquisa que é feita com vendedores do Brasil inteiro. A quantidade de contatos para um fechamento de negócios ideal no Brasil é de 7 a 9 contatos. Os vendedores, que pode ser um atendente do dentista ou o próprio dentista, fazem em torno de 1, 2, no máximo 3. Então, eu tenho a metade de contatos ideais. Aí o cara depois vai reclamar que não consegue fechar negócio e enfim. Eu acredito que... Aí você fala assim... mas eu não vou ser chato, não. Meu amigo, não é ser chato, não. Às vezes, na vida corrida... Com uma série de motivos. Eu mesmo, às vezes eu vou, sei lá, comprar uma roupa. E a loja, tô com uma promoção aqui. Eu sei que você é nosso cliente. Aí você lembra Na que tá primeira vez, às vezes eu tava muito ocupado a semana cheia, Sim. não dou bola. Na segunda também, na terceira, eita, eu vou ter um aniversário essa semana, eu tô precisando comprar um presente. Quem não é visto não é lembrado. Se essa empresa não tivesse me ligando, me mandando, sendo chato, de fato, às vezes, quando você tem muitas empresas ali falando, é um pouco sim, mas no fundo, isso gera resultado. Perfeito. Isso eu gera acho que um retorno. Eu acredito que com esse advento das redes sociais, né, os dentistas hoje estão assim muito preocupados com a imagem que vão passar no Instagram, né? Os que estão lá no Instagram, porque ainda tem os que ainda são contra essa questão Acho que não funciona, de né? marketing em digital. E aí os que estão lá se preocupam muito com o posicionamento, com os vídeos, com as postagens e esquecem que o ouro está lá dentro do próprio consultório, né? Às vezes a gente se dedica muito ao Instagram, a trazer gente nova e esquece de cuidar dos nossos que já estão lá. Inclusive, foi até interessante em uma das salas que Malu Fontes veio aqui, ela falou, porque hoje todos os dentistas se preocupam tanto com o Instagram. Às vezes, no seu negócio, não é o Instagram que vai lhe trazer o maior retorno. Às vezes é uma feira, às vezes é um café da manhã que você faz para os seus pacientes, às vezes é um evento, como, por exemplo, uma corrida. Sei lá, existem diversas outras maneiras de fazer marketing. O marketing ele não é só digital. E trabalhar, e da mesma forma, esses outros meios de marketing que você pode usar para trabalhar os seus clientes. Né? Hoje a gente não chama só de canal de marketing, nem canal de venda. A gente chama de canal de aquisição de cliente. Então, dentro do canal de aquisição, eu tenho topo de funil, que eu chamo, que é trabalhar conteúdos, estar numa feira. Meio de funil é quando o cara, de fato, já está alçando. E fundo de funil. Tem um livro chamado Tração, um livro bacana. Os dentistas quiserem comprar e ler, bem legal. Ele fala sobre... nada por isso. Hã? Né? Não ganho nada, Não por ganho isso. nada por isso, não sou afiliado da Amazon. Ele fala que tem 19 canais de aquisição de cliente. Para odontologia, existem alguns que são mais, né, ideais. E aí isso depende muito também do filão da odontologia. Se eu tenho uma clínica popular, enfim. E é muito interessante como trabalhar processo de venda gera resultado. Teve um cliente nosso, da área odontológica, que em 2 meses ele reduziu a quantidade de orçamentos não optados, que é aquele paciente que ossou e não fechou, em 50%. Então, quanto de dinheiro Tava na mesa. estava na mesa? E o quanto que, das duas, uma,
Ou ele tirou da mesa e ele consegue ter uma previsibilidade, ele sabe que Lara não é cliente dele e ele tira da mesa. E ele sabe que Gustavo, por meio de ferramentas, que é a questão de ser... O fato de ser chato ou não, é como eu faço. Existem ferramentas para isso. Existem ferramentas de matriz de objeção. Quando a pessoa fala que não pode pagar, o que é que eu faço? Quando a pessoa fala que ela não é a decisora, o que é que eu faço? Quando ela acha que não está no tempo certo, o que é que eu faço? Eu preciso respeitar, mas existem formas de reverter a objeção. Muitas vezes, o Instagram é muito legal, porque o Instagram é passivo, ou a rede social. Eu faço, se não chegou, a culpa é do algoritmo, né? Mas o processo de venda ele é muito mais do que isso. Existem atividades lá no topo, no meio e no fundo. E aí, mais uma vez, existe a forma de fazer. Então, eu preciso ter alguns pontos de contato com o meu cliente, nutrir o meu cliente em dado momento. Tem momento que não é momento de conversão, momento de nutrição. Tem momento que, de fato, eu tenho que ter approach para a venda, senão eu perco o time naquele momento. E a gente cria marcos do processo de venda para que quem está operando o processo, que muitas vezes não é o dentista, saiba fazer isso com qualidade. Entre o treinamento, né, dos funcionários. Só para Ferramenta e treinamento. fechar isso que a Stefano está falando, quando ele fala desse cliente que diminuiu em 50%, né, ou melhor, aumentou, né, ele reduziu a quantidade ele de não optados. reduziu de não optados, ou seja, aumentou. Ele trabalhou com 2 pilares, pessoas e processos. Ele não tinha quem olhasse para esses números e ele não tinha quem trabalhasse esses números. E ele optou por não fazer isso, né? Ter alguém para fazer. Então, chegou nas pessoas e aí ele encontrou uma pessoa que casou com o que ele precisava. E, paralelo a isso, ele investiu nos processos, tanto comerciais como os processos mais administrativos e operacionais, para que tudo isso pudesse ser olhado de uma forma mais organizada, se assim podemos dizer. Sistematizado. Sistematizado. Então, tudo que ele achava que acontecia, né, que ele achava que poderia ser assim, ele começou a olhar para isso de uma forma mais clara. Então, ele, na hora que olha de uma forma mais clara, e ele tem as pessoas alocadas nos seus devidos lugares, é mais fácil tomar a decisão. Então, é mais fácil olhar e dizer assim, eu tenho X% de orçamentos não fechados. Eu vou fazer mais X% novos ou eu também vou trabalhar esses que não foram fechados? Vamos ligar para ver o que é que acontece? Então, assim, é o que a gente começou falando, né? O pilar muito forte da gente alinhar processos bem definidos, bem claros e objetivos com as pessoas. Eu vou fazer uma confissão aqui, né? A gente escuta muito podcast, a gente está sempre vendo empresários, ouvindo histórias de outras áreas. E eu ouvia falar essa questão de processos, e para mim processo é o quê? Para grandes empresas, sei lá, uma fábrica que tem que ter um processo de produção de alguma coisa, ou de receber um cliente, e ele vai ter que passar por vários setores. Então, eu sempre achei que o processo era isso. Até que num dos nossos entrevistados falou que foi o nosso primeiro entrevistado, Mariana e Alexandre. Ele é dentista e ela entrou para gerir, organizar ali o consultório dele, porque ele odiava toda essa parte de gestão. E ela disse, aqui não tem nenhum processo. Então, foi a primeira vez que eu me atentei que dentro do consultório odontológico podem ter uma receitinha ali de bolo, de caminho que o paciente tem que seguir. Então, foi a primeira vez que eu pensei, meu Deus, é mesmo, a gente pode trazer isso, que eu pensava que era só para grandes empresas, para dentro do nosso consultório. Então, desde a maneira como a recepcionista aborda esse paciente na hora que ele entra na clínica, até o café que ele recebe, a maneira que ele fala, o chá que ele oferece, a maneira que ele vai no banheiro, se precisa de ajuda, oferece o guardanapo na hora que ele vai cuspir. Tudo isso pode ser trabalhado dentro desse processo de consultoria. A gente chama isso de jornada de consumo. Eu vou dar um exemplo da minha filha. Minha filha tem 5 anos, eu levo ela ao dentista. Eu nunca fui ao dentista 2 vezes no ano, né? Fazer as prevenções. Ela vai. Mas não é porque a mãe dela é responsável, não. É porque quando dá 6 meses justinho, a recepcionista da dentista manda uma mensagem. Tereza, boa tarde. Não lembrar agora o teor, mas é assim. Já está na hora de Alice voltar, porque já faz X tempo que ela foi. Aí eu paro e digo, eita, é mesmo. Ela foi em outubro, agora é tal mês, ela vai precisar ir de novo. Eu disse, marque, aí eu vou.
não é aleatoriamente que ela faz isso. Eu também não sei se eles têm um CRM, né? Nunca perguntei. Mas não é Provavelmente aleatoriamente. Ela tem um processo que ela tem que falar, provavelmente, com os clientes que estão vencendo os 6 meses, enfim, né? E funciona. É uma coisa simples. É uma mensagem de celular. Aí ela diz, você prefere qual data? Tal data, de manhã ou de tarde? Eu prefiro de tarde, porque minha filha estuda de manhã. Aí ela me dá as datas, eu marco os pronto. Na outra semana, ou no máximo em 2, eu tô lá. Então, aí, ó, ela acabou de dar o exemplo de uma ferramenta que o dentista pode usar E para... algo super simples. Quem é que não usa o WhatsApp hoje, né? Talvez se ela me ligasse, era mais difícil atender. Mas de forma... E assim, hoje a Alice tem 5 anos, eu levo ela desde pequena. E sempre é assim. Então, eu já nem me preocupo mais em saber se está no prazo. Ela me lembra e está tudo certo. E assim, não necessariamente tem que ter um sistema tecnológico. Não necessariamente precisa ser assim. Eu posso ter ferramentas como uma agenda, né? A agenda que os astecas e maias usavam, né? Há muito tempo atrás, a gente também usou Não, a gente aqui. defende o sistema, pelo amor de Deus. Não, mas entenda, Lara, o que é que eu sempre Não é o costumo dizer? sistema. Não é sobre o sistema, é sobre a ferramenta. Digamos que a Alice, ela foi pro dentista, hoje é dia 10/6. Ela foi pro dentista dia 10/6. 10/12 ela tem que... Digamos que o dentista não queira utilizar a agenda. 10/12 ela tem que, aparentemente, ter um contato para voltar, porque são 6 meses. Ela pega a agenda de papel, se ela quiser. Se o dentista achar que é a melhor ferramenta... Eu tenho hoje Google Agenda, eu tenho Trello, eu tenho CRMs. Mas eu vou lá no dia 10/12 e eu anoto. Ligar para a Alice, filha de Tereza, e o telefone. Stefano, a agenda ela é a melhor das ferramentas? Não, definitivamente. Mas se não tiver nada, ela funciona. Funciona. O processo, ele precede a ferramenta. Então, assim, é porque eu não tenho sistema, é porque isso aí são desculpas. E aí, muitas vezes, é como Tereza falou, é a copy que fala. Tereza deu um exemplo aqui, eu vou trazer aqui umas reflexões sobre. É o nome da paciente, é o nome da mãe, no caso de ser um odontopediatra, é gerar valor. Faz 6 meses que sua filha não vem aqui. Você sabia que após 6 meses, uma criança, estou dando um exemplo de uma copy, tá? Ela pode ter cáries, que elas poderiam ser prevenidas no início, por consumo de doce ou por escovação equivocada, que uma criança, por vezes, pode acontecer. Então, muitas vezes, o cliente nem sabe que tem um problema. Eu estava trabalhando esses dias num projeto de um cliente que é da área de ar-condicionados. E ar-condicionado a gente só vai atrás quando quebra, né? E a gente fica puto porque tá com calor, porque pingou, porque caiu no móvel. E existe uma normativa de que alguns segmentos, inclusive da área médica, da área de saúde, uma periodicidade. Né? Educação tem periodicidade. E a gente pegou uma base de clientes, separou para o segmento, e a gente vai começar um processo de carteirização. Porque vocês sabem que existe um custo, né, para trazer o cliente. E esse cliente já está na base, esse cliente já consumiu com você, teve uma experiência boa, ele é muito propenso a fechar qualquer coisa de novo. Então, nada melhor do que entrar em contato. E aí, se eu gero valor... Gustavo, pelo que eu vi aqui, tem 4 meses que você não faz sua manutenção no ar-condicionado, estou dando exemplo de outro segmento. E aí, existe uma normativa da área falando que empresas de saúde tem que ter manutenções de 4 em 4 meses, que eu acho que são 2 em 2 meses. Eu também acho. 4 em 4 acho que é a escola. Isso, justamente, existe essa variação. E aí, assim, para que você não seja pego de uma forma desprevenida, para que seu ar-condicionado não pingue ou para que você não gere nenhum tipo de rinite ou alguma coisa, seria ideal a gente marcar de uma forma preventiva. Eu tenho tal dia, tal horário, tal dia, tal turno, dia B e um outro turno. Não é se você quer fazer, é qual o melhor dia. É o que Tereza falou. Não é você vem fazer a manutenção de Alice, qual o melhor dia para você? Isso é carteirização. E existe um processo cíclico. A odontologia, ela ajuda muito nesse sentido. Diferentemente de consultoria. Terminou o projeto, não tem como dizer, ei, Gustavo, projeto, vamos fazer outro? Não. Daqui a 6 meses faça outro. Justamente. Se tiver a demanda, muitas vezes nos procura. E a gente tem processos para isso também. Mas a odontologia, ela oportuniza, bem como a climatização, bem como, enfim, existem vários segmentos que têm recorrência. E aí eu gasto muito menos para trazer o cliente ativo. A gente vai ter que fazer outro podcast. Vamos. Porque não deu metade da pauta. A gente começa um assunto e aí tá em emenda em 40%. Porque o Stefano conversa muito. Não, imagine. E Stefano, se você não der uma batidinha nele ali, ele não para. Você tem que levantar. Você tem que começar a mexer aqui. O O diretor já tá mandando mensagem. Ei, chefe, já passou de 1 hora, tá bom. Então, gente, a gente infelizmente não vai conseguir estender mais, mas eu tenho certeza que só dessa parte já foi de muito valor o que a gente conversou aqui. A gente pode marcar depois, quem sabe, a parte B. Não é aquelas fitas que viram, né? Sim, parte sim. A, você vira a parte B.
pra gente concluir. Mas quem quiser se aprofundar mais, entender melhor sobre o que é processo, como melhorar os próprios processos, fala do Instagram de vocês, fala como é que as pessoas podem encontrar vocês, né? A gente, de fato, queria muito conversar mais. É porque eu acho que a maioria mais. dos dentistas nem sabiam de todos esses problemas e de todos esses meios que eles podiam usar para poder melhorar o seu atendimento e o seu faturamento. Então, para aqueles que agora estão pingando, tá igual assim a lanterninha, assim, piscou assim a lanterninha, e agora o que é que eu faço? Como é que vocês podem ajudar? Nosso site é grupoescopo.com. Não tem o BR. Não tem o BR, tá? Lá a gente tem toda a explicação de como é que funciona, quais são os serviços que a gente tem. Tem o nosso contato também, clica lá no Contato WhatsApp. para falar com o WhatsApp. Hoje, No Instagram. @grupo.escopo. Scoop é SCO. O S mudo. o S mudo. Grupo.escopo, iniciando pelo S, não tem o E. Então, O S é mudo. E aí, assim, a gente sempre convida, a gente gosta de bons cafés, né? E a gente sempre convida, o nosso time comercial, ele é orientado, cultura, rito, a trazer o nosso potencial cliente e a audiência que nos busca para tomar um café, seja virtual, ou seja no nosso escritório, ou seja na operação do cliente, e a gente entender um pouco da dor. Não tenho dúvida que se a gente não puder ajudar, nós temos bons parceiros para indicar, inclusive parceiros alguns que a gente contrata. Né, como eu já fiz algumas indicações também para algumas pessoas. Então, assim, a gente gosta de falar sobre gestão, a gente gosta de melhorar os resultados. A nossa praça prioritária é o Rio Grande do Norte, mas já atendeu 10 estados no Brasil, mais a Flórida. Então, a gente, hoje, com a questão tecnológica, a gente consegue expandir um pouco o nosso espectro de atuação. Então, para tomar um bom café, para a gente bater um papo sobre gestão, a gente gerar insights. São todos convidados. 100%. Inclusive vocês, vão lá. Vamos Você, lá, Gustavo, já foi, mas Já, Lara ainda não. O Gustavo já algumas vezes chegou em casa dizendo: Ei, você sabia que Stefano faz isso? Aí eu, Ei, a gente tá precisando fazer isso. Tipo, a gente nem sabia que precisava daquilo, né? O que a gente fala muito de odontologia digital, que muitos dentistas nem sabem que não sabem do que eles podem usar para ajudar no consultório. Eu acho que essa questão da gestão dos processos e das pessoas é do mesmo jeito. A gente nem sabe nem sabia que precisava e agora já está todo mundo sabendo. E a gente procura democratizar o acesso. Isso é um ponto muito interessante. A gente hoje atende o Camarões e outros pontos. Eu vou terminar. Me ajude. E a gente também atende empresas de pequeno porte. A gente tem projeto de 12 meses, projeto de 2 meses. Então, para todo mundo cabe. Encerro por aqui. Muito obrigado, gente. Queria, de fato, passar mais tempo com vocês. Para quem chegou aqui e não me conhecia, veio através das redes sociais do grupo, de Stefano, de Tereza, meu Instagram é Gustavo Cavalcante F _. Lá eu falo muito sobre odontologia digital, sobre odontologia, sobre saúde, empreendedorismo, marketing, e sou host do podcast, que a gente tem levado muitos insights para muita gente. E o meu Instagram, para quem chegou através de Tereza e de Stefano, é LaraGuiam. Lá também tem muita odontologia, tem o dia a dia, tem um pouco aqui desta mãe e desta dentista, né, que tenta equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo. E agora também aqui com o podcast. Então, quem não me segue, vai lá, que tem bastante coisa legal. Muito obrigado. Deus abençoe vocês e até a próxima, gente.